Bom, agora a economia. O mês de junho terminou, a Bolsa Brasileira apresentou um dos melhores trimestres de toda a história, enquanto a economia em si teve um dos piores momentos. Denise Campos de Toledo, quais os motivos para essa disparidade, hein, Denise? Olha, Tiago, a Bolsa teve algumas condições muito específicas que favoreceram os negócios, né? Primeiro que ela tinha levado um tombo muito forte no primeiro trimestre, o mês de março foi péssimo, foi um tombo de mais de 30% do índice Bovespa, então aí veio a recuperação até técnica, depois desse exagero todo. Tanto que a Bolsa de Valores encerrou o segundo trimestre com avanço de 30%, mas ainda tem um saldo negativo no ano de 17,8%. Depois ela foi favorecida pela forte queda da taxa básica de juros, que desestimula os investimentos em renda fixa, nas aplicações atreladas aos juros. Então, até os pequenos investidores acabaram segurando as posições no mercado acionário depois do susto do mês de março. Então, isso ajudou a alavancar os negócios. E, além disso, a gente tem um ambiente global de maior liquidez, porque todos os governos estão injetando recursos na economia, porque temos um nível muito baixo de juros em todo o mundo, até nos Estados Unidos, o que leva à busca por oportunidades de investimento. E aí até os países emergentes estão atraindo recursos, e inclusive a Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então ela teve muitos altos e baixos, claro que em função dos dados econômicos, de preocupações com a pandemia, questões políticas aqui no Brasil influenciaram, mas o dólar acabou sendo mais o termômetro dessa situação, tanto que o dólar, em relação ao real, foi a maior variação que nós tivemos no mundo, só perde para o Bolívar lá na Venezuela. Foi um avanço de mais de 35% do dólar desde o começo deste ano. Então ele tem sido muito termômetro das expectativas. Agora a economia levou um tombo muito pesado, especialmente no mês de abril. O segundo trimestre deve ser o pior, dos piores da história, com uma queda do PIB na faixa dos 2 dígitos, mas fica a expectativa agora de uma recuperação. A gente tem visto aí vários dados e indicadores que estão menos ruins do que se previa, inclusive aqui no Brasil. Os dados de mercado de trabalho desta semana, por exemplo, mostraram que houve uma certa resistência, especialmente do emprego formal. Aquele programa lançado pelo governo que permite uma certa flexibilização, redução de jornada, redução de salário, ainda que temporária, isso ajudou bastante a segurar o emprego. Foram mais de 11,6 milhões de trabalhadores atingidos aí por esse programa, o que representa uma preservação do emprego. Não se sabe até quando, se espera que a economia possa reagir nesse segundo semestre, dando condições de as empresas segurarem essa oferta de emprego. Se espera que o crédito comece a fluir com maior rapidez, maior facilidade também. Isso é importante para dar sustentação à sobrevivência das empresas e depois a retomada da atividade econômica. Então, nós temos um descasamento por aí. A economia sentiu o isolamento social, interrupção de atividade, aumento do desemprego, mas em vários países as sinalizações são melhores e a gente tem exatamente isso hoje. Nós temos dados melhores de manufatura na China, novos programas de estímulo, dados melhores de manufatura também na zona do euro, e nos Estados Unidos um novo recorde de geração de emprego. O setor privado gerou aí no último mês 2.369.000 vagas no mercado de trabalho dos Estados Unidos, e o tombo do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos foi o maior registrado em todos os países, e aos poucos vai se recuperando. Então, por lá, de repente, vem até uma recuperação em V. No Brasil ainda temos dúvidas quanto a isso, fica aquela projeção de uma queda do PIB neste ano entre 6,5%, 7%, um pouquinho mais. Acho que não chega nos 9% como previu o FMI. Denise, em 20 segundinhos, sobre o mercado financeiro especificamente, o que esperar não só desse novo mês de julho, mas também do novo semestre? Olha, a Bolsa tem toda a condição de continuar se recuperando, porque a gente continua com juro baixo e a taxa Selic ainda pode cair para 2%, como o mercado está prevendo. Então, a Bolsa de Valores ainda tem o que recuperar do que perdeu desde o começo deste ano e pode ganhar embalo, principalmente se a economia começar a reagir de fato. Dólar deve manter estabilidade em função de todos esses fatores que eu citei, a política, a economia, a pandemia, tudo isso pode ter reflexos no dólar. E o dólar hoje já teve muita oscilação, ele abriu os negócios em alta e agora registra uma leve queda de 0,06%, cotação de venda em R$ 5,437, Tiago.